Quando a gente pensa sobre o reino de Deus no ensino no Novo Testamento, e historicamente os diversos grupos da tradição cristã têm lido e tentado compreender a mensagem da fé, há um caminho um tanto quanto questionável quando nós muitas vezes absolutizamos a nossa tradição e temos um comportamento assim como se a gente fosse a última tapioca do pacote. A gente acha que nós somos aí, né, a representação máxima do reino de Deus e conosco ninguém podemos, né, como se pode dizer. É importante ressaltar que a proposta que nós encontramos no Novo Testamento, que em primeiro lugar nós não somos defensores da tradição A, B, não somos seguidores de uma denominação, nem de grandes líderes, nem de grandes teólogos ou personalidades. Somos chamados a ser discípulos de Jesus. E se esse é o ponto mais importante da nossa caminhada, vale a pena prestar atenção naquilo que Jesus disse. Até porque quando a gente olha para a realidade do Novo Testamento, essa tendência, né, das pessoas quererem, vamos assim dizer, retalhar o reino de Deus e dividir as coisas de um modo para tentar mostrar quem é que tem a primazia ou o valor maior, já era um problema desde os tempos antigos. A gente vê, por exemplo, na igreja de Corinto, e o pessoal lá se dividiu e cada um levantou uma bandeira. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Imagine só se essa confusão, né, não tem origem lá atrás. E curioso, eu estava dando uma olhada aqui em Lucas capítulo 9 e achei interessante, a partir do verso 46, que começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Bem-vindos à nossa realidade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vós for o menor, esse será o maior. Disse João: olha só, preste atenção. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Não há dúvida que todos nós temos o direito e a responsabilidade de lermos a palavra de Deus, de entendermos o que ela nos diz, e certo que nós vamos ter talvez enfoque um pouco distinto sobre um assunto ou sobre um outro, uma ênfase maior aqui, até porque nós estamos condicionados no tempo, no espaço, e a trajetória cristã mostra que os diversos grupos e comunidades dão respostas diferentes a momentos diferentes daquilo que aparece no radar da missão. Mas Jesus deixa claro aqui que quando nós colocamos as prioridades invertidas, é claro que existem coisas essenciais, elementos fundamentais da fé em termos de doutrina e de prática, dos quais a gente não pode abrir mão, mas falando seriamente, tem muita coisa que é pequena demais para justificar a nossa falta de unidade. E do ponto de vista do Novo Testamento, ou dos ensinos do próprio Jesus, a necessidade de unidade é uma referência inequívoca, é uma realidade assim, da qual a gente não pode abrir mão. Se a gente puder dizer assim que Jesus trouxe para a gente um discurso arretado, assim, daquele direto ao ponto, assim, para nordestino nenhum botar defeito, né, para ninguém questionar, olha só o que ele diz lá em João 17, verso 20 e 21. Ele ora por todos aqueles que haveriam de crer nele, e ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Muito interessante, porque aqui
em João 17, nessa famosa oração de Jesus, nós vemos uma ligação direta entre a teologia da missão e a importância da unidade. Porque muita gente, né, até mesmo no calor da iniciativa pessoal, acha assim que eu vou sair por aí, nós vamos fazer a missão como se a gente estivesse sozinho no cenário. De repente tem alguém lá fazendo alguma coisa do lado, e esse aí é do nosso grupo, como os discípulos encontram e falam, olha, o sujeito não é do nosso grupo, como assim ele está expulsando o demônio em seu nome? E adivinha, os discípulos tentam desautorizar, tentam julgar, questionar, e Jesus não deixa o sujeito continuar a sua obra. Então veja bem, o reino de Deus é amplo demais. Deus age de maneira diferente, em contextos diferentes, dentro de toda essa comunidade da fé, que tem a ver com essa bela diversidade extraordinária do reino de Deus. E é tão interessante isso porque a gente tem a oportunidade, inclusive, de aprender uns com os outros, né? Porque às vezes a gente enfatiza muito uma área, a gente deixa de lado o outro, de repente você vê o outro fazendo aqui um negócio e fala, puxa, isso aqui pode ser feito dessa maneira. Então a oportunidade de aprendizado é muito valiosa. E o que o texto aqui fala para nós sobre essa questão da unidade é que ela tem uma relação direta com a questão da missão. Então, se nós entendermos direito, olha a força do versículo aqui, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, vamos prestar atenção na dimensão daquilo que a gente apresenta do Evangelho para todo o povo que não conhece a Jesus. Se as comunidades cristãs estão desalinhadas, numa relação conflitiva, numa relação semelhante ao que nós vemos dos discípulos lá em Lucas 9, de quem está buscando a primazia e se achando, né, como eu disse, a última tapioca do sertão e querendo ser mais valioso do que o outro, de fato, quem ouve a mensagem lá fala, peraí, esse pessoal não é sério. Esses dias eu recebi até uma mensagem pessoal dizendo, olha, senhor Sayão, me ajude aqui que eu vejo tantos grupos religiosos diferentes, tudo competindo uns com os outros, parece que tentando dizer quem é o melhor. Eu já vi esse filme antes, está lá em Lucas capítulo 9, né? Então esse caminho é um caminho certamente que não favorece absolutamente nada a nossa caminhada de fé. Então a proposta de Jesus é que eles sejam um. E aí certamente a gente pensa, mas peraí, isso é muito utópico, é muito sonho, como é que a gente vai ser um, cada um é de um jeito? E aí que a gente tem que começar a entender o que realmente o Novo Testamento quer nos ensinar. Então preste atenção. Primeira coisa que vale a ser destacada é que não dá para abrir mão da unidade do corpo de Cristo no ensino do Novo Testamento. Lá em Efésios 4 tem uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Não existe o que a gente pode chamar de noivas de Cristo. Jesus não tem um harém, Jesus não é poligâmico, Jesus veio buscar uma noiva que é a sua igreja. Então você querendo ou não, aquele indivíduo esquisito, aquele grupo de cristãos é seu irmão e você vai ser seu vizinho no céu. Então é melhor ficar tranquilo para entender a unidade do corpo de Cristo. A segunda coisa é que vai ser importante a gente fazer uma distinção entre unidade e uniformidade. Talvez essa seja a grande crise das pessoas. Não é importante, nem é necessário que toda a família do povo de Deus seja todo mundo igual. Nós não somos um quartel, nós somos a comunidade do povo de Deus. Quando você vê uma família, já viu aquela festa assim de aniversário, ou da Páscoa, ou do Natal, que reúne todo mundo junto? Todo mundo é irmão, primo, filho, pai, mãe, filha, todo mundo junto. E aí, quando a gente olha, cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, a sua maneira de ser. Mesmo sendo famílias, nós não somos a multiplicação da mesma pessoa. Essa essa diversidade faz bem a qualquer comunidade. Ela é uma realidade onde a gente encontra como se fossem peças de um quebra-cabeça que se juntam para formar um desenho bonito. Então, o grande desafio é
respeitando a particularidade, a individualidade, a diversidade das pessoas, conseguirmos trabalhar e conviver em unidade. Estar em unidade com quem pensa igual a mim, estar em unidade com quem é idêntico a mim, estar em unidade diante da uniformidade não é desafio nenhum. Não há necessidade de falar, olha, concorde com a pessoa que concorda com você. Que unidade necessária que precisa de qualquer exortação é essa? Nenhuma. Veja que entre os discípulos de Jesus eu fico curioso, né, que Jesus tinha discípulo do tipo Mateus. Né? Mateus era o quê? Um cobrador de impostos, ele era um publicano, trabalhava ali na coletoria em Cafarnaum, quer dizer, ganhando dinheiro, cobrando imposto exagerado e injusto, para os romanos, contra o seu próprio povo. Então imagine, esse indivíduo larga tudo e segue a Jesus e vai encontrar do seu lado Simão o Zelote, que era um indivíduo daquele tipo que queria matar cobrador de imposto, que queria matar romano. Então você tinha gente assim de um extremo ao outro, agora convivendo e aprendendo de Jesus. Então a grande questão é a gente observar a beleza dessa diversidade do reino de Deus e como a gente precisa valorizar essa unidade que vai além da uniformidade. Aí a gente pergunta, que unidade é essa? Bom, a unidade, primeiro, é uma unidade naquilo que é essencial a respeito da fé. Não dá para negar a centralidade da palavra de Deus, não dá para negar a referência do Evangelho, não dá para negar aquilo que toda a tradição cristã entende sobre Deus, sobre Cristo, aquilo que toda a tradição da Reforma entende sobre a Bíblia, sobre a salvação. Quer dizer, existem coisas fundamentais que não dá para a gente ficar inventando a roda. E não dá para abrir mão do amor fraternal, da ética cristã e do compromisso com a missão. Então, entendendo isso, a gente agora deve caminhar na direção na qual nós devemos pautar a nossa unidade na direção certa. E aí a gente caminha para aquilo que aparece aqui nesse texto, cujo objetivo final é exatamente isso: para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, deixando de lado particularidades, deixando de lado coisas secundárias que não vêm ao caso, a gente coloca, né, aqui o que é essencial num primeiro plano, o que é segundo plano fica em segundo plano. O que a gente pensa sobre maneira de organizar a igreja? O que a gente pensa sobre ordenanças e sacramentos? O que a gente pensa sobre maneira de organizar um culto, uma celebração? O que a gente pensa se a gente deve batizar com mais água ou menos água? Se a maneira de lidar com o Espírito Santo ela é mais barulhenta ou mais silenciosa? Se a gente enfatiza mais elementos carismáticos ou não? Tudo isso tem um papel secundário em relação ao que é essencial do ensinamento da proposta bíblica do reino de Deus e a prioridade da missão. Então, colocando essas coisas no seu devido lugar, a gente agora caminha na direção do que o texto mostra para a gente, que o objetivo maior é para que o mundo creia que tu me enviaste. E para fazer isso a gente precisa seguir a proposta de Jesus. Se tem alguém que entende de gente necessitada no meio do sertão, com certeza é o próprio Jesus. Eu fico muito impressionado porque Jesus, cá entre nós, é a decepção dos religiosos do seu tempo. Porque todo religioso que se respeita, ele vai procurar, assim, vamos dizer, estar no ponto que é do interesse de todo mundo. Então o que ele vai fazer? Ou ele vai procurar um lugar de influência política, ou ele vai procurar um lugar de influência religiosa. Então todo mundo imagina que Jesus tem que mudar para Jerusalém, que ele tem que estar lá onde as coisas acontecem, ele tem que estar no centro das atividades. Jesus fica onde? Nos vilarejos pequenos da distante Galileia, que tem ali vários vilarejos de pessoas simples, necessitadas, e a gente vê que as multidões estão fascinadas por Jesus, né? Aquela coisa
da luz que brilhou no meio das trevas, lá naquela Galileia dos gentios, e a gente vai ver como Jesus estende a mão para todo tipo de gente esquecida. Gente como é a maioria do povo do sertão, que às vezes só é lembrado pelos poderosos no momento em que eles, de alguma maneira, têm alguma vantagem com isso. E Jesus faz isso. E o que Jesus faz? Eu acho surpreendente. Primeiro, Jesus fala coisa que todo mundo consegue entender. Jesus não fala difícil. Como tem gente que, para aparecer, gosta de falar complicado. Jesus não. Jesus vai falar, ele fala do mato que cresce, vai contar a história do semeador, vai falar o ensino dele de parábola dos animaizinhos, da ovelha, vai falar de bode, de cabra. Imagina, Jesus, em casa com o sertão, falando coisa que todo mundo entende. Segundo, Jesus tem uma coisa forte no coração, que aquele povo que conhece as necessidades duras da vida conhece muito bem. Jesus era movimentado, movido, mexido pela sua misericórdia. Ele via a multidão e ele sentia isso lá no fundo. Por isso ele se dedicava e fazia o que ele fazia, curava, expulsava demônios e trazia a sua palavra de redenção, de salvação, o seu anúncio do reino de Deus. E assim a gente vê uma coisa interessante, que é muito bonito isso, né? Que Deus resolveu se aproximar da gente e se aproximou de tal maneira mais extraordinária na pessoa do próprio Jesus para aquele povão sofrido lá da antiga Galileia. E a gente tem que ir na mesma direção. Quer dizer, falando das coisas bonitas do reino de Deus, dando prioridade para a missão e falando de um jeito que as pessoas certamente vão entender por causa do nosso coração comprometido com o povo de Deus. E tem mais um negócio muito interessante. Jesus, quando ensinou para os seus discípulos e quando ele praticou bem, eu fico imaginando aquela multidão de gente com fome, comendo aquele monte de pão e peixe que Jesus multiplicou. Isso mostra que Jesus tinha uma sensibilidade para todo tipo de necessidade das pessoas. Jesus ministrou o coração, Jesus matou fome e sede, Jesus curou gente doente, Jesus ressuscitou morto, Jesus limpou leprosos. Quer dizer, esse reino de Deus é cheio de esperança. E às vezes a gente olha para certos lugares desse mundo, lugar necessitado, onde o povo está castigado e não tem esperança, e a gente vê como é que funciona, como é que é possível surgir, como é que pode surgir água no meio da terra seca do nada, nessa coisa bonita da Bíblia que fala que o deserto florescerá. A gente vê que isso acontece por causa do povo de Deus ligado na missão e na importância do reino de Deus. E Jesus vai dizer o quê? Olha que coisa bonita lá do Sermão do Monte. A gente vê Mateus 5, versículo 20, que as pessoas deviam ver as nossas boas obras e glorificar o Pai Celestial, porque nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio da graça de Deus, quer dizer que Deus resolveu dar para a gente o que a gente não merecia. Ele nos deu perdão, nos deu vida eterna gratuitamente em Cristo Jesus. Basta se arrepender e crer, e nós temos a salvação e a vida eterna. Como é que a gente comunica a graça para as pessoas? Fazendo coisas que abençoam os outros sem exigir nada em troca. Isso é evangelho concreto, é muito bonito. Então, graças a Deus pelas pessoas que socorrem quem está numa situação de fome e sede, nesse Brasilzão sofrido aí pelos lugares mais difíceis. Graças a Deus por aqueles que mobilizam equipes médicas, equipes de saúde, equipes de educação, gente que leva, sabe, um amor concreto. E aí sim, né, as pessoas vão ver que em vez da gente ficar procurando um lugar no holofote, em vez da gente tentar mostrar que a gente é mais legal do que o outro, que na verdade a gente não é coisa alguma, a gente é servo do Senhor. Por isso, quando a gente sai do trono e deixa o Senhor brilhar de verdade e está no lugar certo e todo mundo vira servo, quando a gente é servo no coração, é muito mais fácil descobrir que o outro é irmão e viver em verdadeira união com a primazia da missão.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração. Parabéns a todos envolvidos nesse encontro tão especial. E claro, preservando a nossa identidade, particularidade, olhando a missão que atinge o campo e a cidade, ninguém pode se esquecer do desafio de praticar a missão em unidade.